Olá, Marcela. Olá, telespectadores. Você sabia que muitas vezes o trabalhador pode estar afastado pelo INSS e receber alta dos médicos peritos? E quando ele vai retornar às atividades na empresa, a empresa pode bloquear esse retorno. Eu vou conversar agora com o Jacques Carvalho, que é advogado trabalhista, que vai explicar para a gente por que acontece isso. Boa tarde, Jacques. Isso é uma coisa comum hoje em dia de acontecer? Hoje em dia isso está sendo muito comum. Estão aparecendo muitas causas na esfera da justiça do trabalho, né? Aventando, né? São ações que versam sobre esse assunto, né? Esse assunto, a doutrina e a jurisprudência trabalhista, né, tem chamado de limbo previdenciário trabalhista ou buraco negro previdenciário trabalhista. Por quê? Porque muitas vezes o trabalhador recebe o benefício por muito tempo, né? E o INSS, entendendo que ele já está recuperado, né, da doença ou do acidente que acometeu ele durante esse recebimento do benefício, né, o INSS vai lá e dá alta para o trabalhador, né? O trabalhador, em seguida, sabe que tem que voltar a trabalhar na empresa. Só que a empresa acaba barrando a volta dele, seguindo orientação do médico da empresa, porque toda empresa, quase toda empresa, né, tem um médico do trabalho, né, e é o certo a ser feito, né, toda empresa deve ter um médico do trabalho. Enfim, a empresa, seguindo a orientação do médico do trabalho, barra a volta desse trabalhador ao emprego que ele tinha, né, sob o argumento de que o trabalhador não tem mais condição de desempenhar aquela função mais, entendeu? Contrariando aquilo que o INSS atestou quando deu a alta previdenciária para o trabalhador. Por que tem essa divergência de visões sobre a alta do trabalhador? Então, a divergência é a seguinte: o INSS ele entende uma coisa, o médico do trabalho, da empresa, ele entende outra, né? A visão do INSS ela é muito mais ampla, digamos assim, né? Porque o INSS acha que o trabalhador ele pode desempenhar a função normalmente, né? Dentro dessa visão ampla que o órgão previdenciário tem, né? Já a empresa, o médico da empresa, ele analisa as circunstâncias particulares do trabalhador inserido na empresa, né? Então isso acaba trazendo o conflito, entendeu? Mas o importante de dizer é o seguinte: a empresa ela é obrigada a reintegrar o trabalhador, né? Que não seja na função anteriormente exercida, né? A empresa ela tem que pelo menos readaptar o trabalhador numa função compatível com a limitação que o médico da empresa está atestando ali, entendeu? Porque, por um lado, o INSS ele é dotado do que a gente chama de boa fé, de fé pública, né? O que é a fé pública? É um órgão público atestando que aquela pessoa pode voltar a trabalhar. Sendo assim, não podendo o trabalhador ficar desamparado, né, a empresa ela é obrigada a reintegrar o trabalhador, que não seja na função anteriormente exercida, mas numa função readaptada, né? Se caso isso não aconteça, o trabalhador ele tem que procurar o advogado de confiança dele, porque, na minha opinião, cabe sim uma ação trabalhista contra a empresa, né? Era essa uma pergunta que eu ia fazer para você agora, o que o trabalhador pode fazer, porque muitas vezes a pessoa que está assistindo a gente, ela não entende, né? E ela acredita que realmente ela não pode voltar, então ela tem que buscar o conhecimento de um especialista nessa hora. Exatamente. É por isso que eu te falo que isso é uma coisa muito nova. Apesar de acontecer há muito tempo, né, isso é uma coisa muito nova de ações que têm acontecido no judiciário, né? Então, como se trata de uma coisa bem específica e complicada, realmente o trabalhador tem que procurar o advogado de confiança dele, né, para tirar as dúvidas realmente, né? Não reintegrando o trabalhador ao posto de trabalho, né? Na minha opinião, a empresa é obrigada a pagar todos os salários e direitos trabalhistas que esse trabalhador teria direito se estivesse trabalhando, porque, como eu disse anteriormente, a empresa é obrigada a reintegrar o trabalhador, que seja em função readaptada, né? Porque dispõe a Constituição e dispõe as leis trabalhistas e previdenciárias que o trabalhador ele não pode ficar desamparado por essa questão desse buraco negro, desse limbo que existe
quando o trabalhador sai do benefício previdenciário e tem que retornar ao trabalho, entendeu? Isso pode, você estava falando de pagamento, isso pode trazer algum prejuízo para o trabalhador, já que ele já não vai estar mais dependendo desse benefício, ele não vai estar recebendo esse benefício e a empresa também não aceita ele, logo ele não vai estar recebendo o salário. Isso pode acontecer ou a empresa, a partir do momento que se recusa, ele pode entrar com uma ação e receber esse salário? Quanto mais rápido o trabalhador tiver essa percepção de que a empresa não vai reintegrar ele, mais rápido ele deve procurar o advogado de confiança dele. Porque o judiciário também entende que, se passado muito tempo, o judiciário entende que o trabalhador está deixando de lado, entendeu? Então, quanto mais rápido essa situação ocorrer, o trabalhador tem que procurar imediatamente seu advogado de confiança para que também não fique desamparado, né? Essa situação, inclusive, de acordo com a jurisprudência que tem sido dada aí pelos tribunais do trabalho, né, é passível de indenização por dano moral também em favor do trabalhador, né? Porque diz respeito, como eu disse anteriormente, à saúde, ao bem-estar do trabalhador mesmo, né, que está lá esculpido, né, está escrito na Constituição Federal Brasileira, que é a nossa lei maior no país.